Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em meio às acusações e ofensas, às denúncias de formação de cartel e pagamento de propinas a homens públicos do governo de São Paulo nas licitações dos trens do metrô e da CPTM, chega ao Supremo Tribunal Federal. Depois de ouvir parlamentares acusados, hoje o Jornal da Gazeta recebe o secretário municipal de serviços, Simão Pedro, deputado estadual do PT na terceira legislatura, licenciado e que entregou o relatório com denúncias desse clamoroso caso ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Secretário, aqui no Jornal da Gazeta, o deputado federal José Aníbal, mas protestou veementemente contra aquele relatório que foi entregue pelo senhor ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por, como disse o deputado, ser um relatório sem assinatura, apócrifo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse que relatório é esse. Obrigado, Maria Lídia, um prazer estar aqui no seu programa novamente. Olha, Maria Lídia, primeiro, não tem fundamento aquela acusação que o deputado Zé Aníbal me faz constantemente, está me chamando de falsário, de sórdido, dizendo que eu alterei um documento escrito em inglês originalmente, que foi feito por uma pessoa que trabalhou provavelmente na Siemens e que enviou ao ombudsman da empresa, quando a empresa estava fazendo uma varredura, um processo de investigação sobre problemas não só na Alemanha, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, e dizendo que eu traduzi com a intenção de acusar o PSDB ou os políticos para incriminar o PSDB, né? Primeiro, esse processo já andou bastante, todo dia tem notícia nova. Eu queria dizer que eu nunca fiz uma acusação, seja em pronunciamentos na Assembleia, seja nas representações que fiz ao Ministério Público. É bom te lembrar que já em fevereiro de 2011, eu levei o problema da Siemens, porque recebi uma denúncia dizendo que havia um conluio entre Siemens e outras empresas com dirigentes da CPTM, do metrô. O senhor levou para onde? Levei ao Ministério Público depois de analisar. E o Ministério Público anexou a minha representação a processos que já haviam ali em andamento no sentido de investigar, né? Depois em 2012, eu também encaminhei ao Ministério Público uma outra representação, mostrando que a reforma dos trens da linha 1 e 3 do metrô aqui de São Paulo iriam ficar mais caros do que se o metrô tivesse comprado trens novos. Mas esse relatório, que foi aquele alvo do tal protesto, por como disse o deputado José Aníbal, era sem assinatura. E ele falou, sim, que havia uma tradução que não batia com o relatório da própria Siemens original em inglês, porque neste original não tinha nome de parlamentares, de políticos do PSDB, e na tradução tinha. Então, o que explica isso? Quem fez a tradução? Na verdade é o seguinte, eu recebi em 2013, já licenciado, as pessoas que me procuraram na confiança do trabalho que eu fiz na Assembleia. Eu sou um deputado de oposição e a nossa função é não investigar, fiscalizar o Executivo. O poder de fiscalização, de investigação, cabe ao Ministério Público, à polícia. Quem levou foi aquele ex-diretor? Não, deixa eu lhe falar. Eles querem me forçar a apresentar testemunha. Eu não posso fazer isso porque a Constituição me garante. Mas não foi ele? Ou foi ele que levou? A Constituição, Maria Lídia, me garante a proteção, e eu sou obrigado a cuidar disso com muito carinho, com muito zelo, proteger as testemunhas que trazem problemas do Estado para que a gente possa encaminhar corretamente para quem cabe investigar. Eu compreendo. Então, agora, tem assinatura ou não tem assinatura? Esses documentos foi o seguinte, ele me disse, olha, deputado, nós temos, o CAD está investigando, provavelmente está investigando, tem alguma notícia de que haveria uma notícia de cartel envolvendo Siemens, né? E ele me falou, olha, eu tenho aqui documentos que mostram que tem nomes que teriam recebido propina, agentes políticos ligados ao Estado, que teriam recebido
propina. Ele me entregou aquilo. Eu pensei, pô, vou levar para o Ministério Público, eu já encaminhei e o Ministério Público já está investigando. Eu pensei, eu estou licenciado, eu vou encaminhar isso para uma pessoa da minha confiança. E pensei em entregar ao ministro, porque ali falava em cartel. Ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Pessoa que eu confio, que eu conheço há muito tempo. Ali falava em lavagem de dinheiro, em uso de empresas no Uruguai, pagamento de propina, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares. O que eu fiz? Eu entreguei para o ministro e falei, ministro, eu acho que nas mãos do senhor, o senhor poderia verificar se isso... Era um documento apócrifo? Não era um documento apócrifo, era aquele documento de 2008, que era uma carta em inglês ao Ombudsman, às autoridades na Alemanha, e havia uma versão também para que, talvez ele querendo se comunicar comigo ou com alguma autoridade brasileira, explicando melhor, né, de forma um pouco mais resumida, aquela carta mais completa do inglês. E havia ali outras relações de nomes, inclusive empresários, etc. Era um documento, Maria Lídia, que eu não podia prevaricar. Né? Eu entendo que eu cumpri o meu dever de cidadão, meu dever de parlamentar e encaminhei para uma autoridade. O senhor acha que o ministro da Justiça acertou em entregar esse documento que continha denúncias, entretanto, não era um documento formal, era um papel com denúncias de levar para a Polícia Federal? Então, Maria Lídia, eu nunca falei para ele assim, olha, ministro, eu queria que o senhor entregasse isso para a Polícia Federal. Eu queria que o senhor desse uma analisada, veja se isso... como é que essa história, muito provavelmente vocês têm algum processo de investigação, né? Dê uma olhada, o que o senhor acha? Ele falou, olha, eu vou dar uma olhada e vou pensar o que é possível ser feito, se tem alguma necessidade, né? Então, foi isso que aconteceu. Na verdade, o senhor era amigo desse ex-diretor da Cimes, o tal Everton Heimer? Eu não sou amigo, eu sou um parlamentar. Mas não conhecia? Não conhecia? Na função de fiscalização, Maria Lídia, eu tenho que receber pessoas. Sim. Recebo, por exemplo, em 2006, eu recebi denúncia dos metroviários dizendo que aconteceu uma tragédia na linha 4. Eu levei 6 meses antes ao Ministério Público. O problema, infelizmente, não conseguimos impedir a tragédia da linha 4. Eu mostrei ao Ministério Público em 2008 que havia problemas de pressa na execução da obra, tudo que o Ministério Público, depois de pesquisas do IPT, Instituto Criminalístico, comprovaram, né? E então, eu também, as pessoas me procuraram em função deste meu trabalho como deputado de oposição. Então, eu cumpri com o meu dever, eu nunca fiz uma acusação pessoal a ninguém, né? E agora eu acho que a justiça tem que cumprir o seu rito. Se há indícios, tem que ser investigado. Né? Eu acho que não pode ter impedimento. Haja... Por exemplo, lá na Assembleia, Maria Lídia, nós não conseguimos abrir uma CPI. Bom, então, aí já eu sei, peço é um outro assunto. É um outro assunto e o nosso tempo já terminou aqui no jornal, mas foi muito interessante porque esse é o nosso compromisso, de ouvir os dois lados. Claro. Ouvimos parlamentares que estão sendo acusados da mesma forma que ouvimos o senhor também. E certamente o telespectador faz o juízo de valor. Agradeço muito sua entrevista, uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia.